Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como a gente consegue formatar números dentro do BI. Então aqui eu estou com o meu target aberto, tem aqui uma tabela cruzada simples, tá? Eu vou clicar aqui em definir para vocês verem as métricas. Eu tenho aqui a dimensão Drill Data, expandindo em ano, faturamento valor e faturamento porcentagem de lucro. Eu vou aqui gerar os meus dados, vou aumentar aqui a minha drill só para a gente ter um conjunto maior de dados. E aqui no caso, como eu vou tratar de formatação de números, o que vai ser importante aqui para mim vão ser as minhas medidas, tá? A dimensão ela não impacta muito. Então, como eu tenho uma medida de valor e uma medida porcentagem, eu vou vir aqui em propriedades. Aqui em propriedades, importante, eu tenho que estar com a minha tabela selecionada, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, fora da minha tabela, não vai mostrar nada aqui. Se eu clicar aqui em cima da minha tabela, eu tenho a opção formatar números aqui. Clicando em formatar números, ele vai mostrar para mim todas as opções que eu tenho, tanto de medida quanto de cálculo. Aqui as opções que eu tenho são de faturamento valor e faturamento porcentagem de lucro. Vamos começar pelo faturamento valor. E aqui, a primeira vez que a gente entra, ele vai estar como padrão base de dados. Basicamente, quando a gente seleciona aqui, ele vai pegar o mesmo padrão que essa medida veio da base de dados. Então, no meu caso, o meu faturamento valor ele vem da minha base de dados como decimal, né? Com duas casas decimais. Então, ele vai pegar esse padrão e vai replicar no BI seguindo essa regrinha aqui. Agora, quando eu quiser definir algo mais específico, eu consigo selecionar entre numérico e entre hora. Então aqui em hora eu tenho algumas opções, né? Dias, horas, minutos, segundos e milissegundos, e também de unidade. E aqui em numérico eu tenho as opções numéricas. Então aqui, como a gente pode ver, ele está como standard, né? Está com o padrão duas casas decimais. E eu tenho algumas outras opções aqui. Então, por exemplo, se eu quiser 100 decimais, eu posso vir aqui, clicar 100 decimais, vou dar um OK. E a gente pode ver que a minha tabela ela já replicou os meus dados 100 decimais. Como nesse caso é um valor, eu gostaria que ele representasse como moeda. Então, como é que eu faço? Vou vir aqui em formatar números, vou vir em faturamento valor e vou selecionar a opção moeda. Selecionando a opção moeda, ele já vai automaticamente mudar para moeda aqui. Vou dar um OK e a gente pode ver que ele automaticamente já mudou os meus valores para moeda. Aqui a gente tem um outro detalhe bem legal da formatação numérica. Então, para voltar lá, sempre clicando em formatar números, selecionando a opção, faturamento valor. E aqui eu tenho algumas outras opções. Eu tenho a opção de formatação avançada, caso eu queira formatar de forma específica. Então, por exemplo, se eu quiser positivo de alguma forma, aqui o negativo, por exemplo, na moeda, ele fica entre parênteses. Mas eu posso clicar em especificar e tirar o texto introdutório do parênteses e colocar, por exemplo, um menos, né? Dependendo da forma que você vê. Aí vai muito de preferência. Então eu vou clicar em cancelar para ele manter entre parênteses. E eu consigo também selecionar para ele abreviar os bilhões, os milhões e os milhares. Então se eu selecionar essa opçãozinha aqui de abreviar, a gente pode ver, vou dar um OK, a gente pode ver que ele vai ficar abreviado, ainda assim em moeda. E por último, a gente tem a opção de alinhamento, que eu tenho a opção de justificar à direita, justificar à esquerda ou centralizar. Vou clicar aqui, por exemplo, para deixar centralizado, vou dar um OK e automaticamente ele vai centralizar a minha medida. Agora, por exemplo, no caso do lucro, a gente pode ver que ele está em cada decimal, mesmo a medida mostrando porcentagem, né? Ele ainda está em cada decimal. Como é que eu consigo fazer para transformar isso em porcentagem? Não preciso calcular e multiplicar por 100. Eu posso vir aqui em formatar números, vir aqui faturamento, porcentagem e lucro, vou selecionar o tipo numérico, expandindo aqui eu vou ter uma opção de porcentagem. Então clicando na opção de porcentagem, eu também tenho a formatação avançada, né? E vou também centralizar essa opção. Tem uma opçãozinha aqui embaixo também de aplicar a todas as medidas e cálculos, nesse caso dessa mesma tabela. Então, caso você tenha, por exemplo, uma tabela cheia de valores, você pode fazer em um só, selecionar para ele aplicar todas as medidas e cálculos. Nesse, como não é o meu caso, vou deixar desmarcada, vou selecionar o OK, e aí automaticamente eu já vou ter a minha medida multiplicada por 100 em porcentagem. Certo, pessoal? Bom, pessoal, essa é uma funcionalidade bem interessante, que pode ajudar aí de forma rápida vocês a formatarem os números. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.